Este programa é indicado para maiores de 16 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite, capirotinhas, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana aí de vocês? Muita capirotagem acontecendo, muita coisa por aí. Gente, infelizmente hoje não teremos a Bruna aqui. Hoje o programa vai ser meio que controlado pelos homens. Tô aqui com o Nando. Se Tamo aí. apresenta aí pra galera de novo, Nando. E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus capirotinhos. Estamos aqui hoje sem a nossa pequena rubra, né? A pequena Bruna hoje não vai poder participar, né? Como eu disse no outro programa, pessoas ruivas não são confiáveis. Nunca confio numa pessoa ruiva, tá vendo? Brincadeira. Eu amo essa pessoa, amo as ruivas, né, galerinha? Super show. E é isso aí, hoje nós vamos falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre... É um assunto que foi, inclusive, indicado por vocês que nos escutam. Sobre o assassino do Zodíaco. Foi indicado pela Diana, né? Que inclusive é amiga da nossa querida Bruna. Mas antes da gente começar, queria puxar aqui, já que a Bruna não está, queria puxar aqui a responsabilidade de fazer os agradecimentos. Gratidão! Queria agradecer todo mundo aí que escuta a gente, vocês que estão sempre apoiando a gente, interagindo com a gente nas redes sociais, mandando o que vocês querem que a gente fale. Galera, muito obrigado por vocês continuarem aqui com a gente. Hoje, especificamente, né, a Diana que sugeriu o assunto de hoje, né, e queria pedir para vocês continuarem com a gente, né, mandando mensagem, mandando e-mail. Inclusive, hoje vai ter leitura de e-mail antes da gente começar o assunto também. Opa! E também manda coisa pra gente. Segue a gente lá no Instagram, no @cãopirotocast, no Facebook também. O e-mail da gente. Manda e-mail pra gente para você ter seu próximo a ser lido aqui no nosso podcast, que é o cãopirotagem@hotmail.com. Fala com a gente é legal. Então vamos trocar uma ideia. Passe aí o seu caso, né? Ou então alguma história que você quer que a gente fale aqui no nosso podcast. É isso aí, galera. Quem faz o podcast aqui são vocês. Vocês que escolhem qual que é o tema. E é isso aí. Vamos continuar interagindo. E então, galerinha, vamos então à leitura do nosso e-mail. Valdir. Então bora de e-mail. O e-mail que a gente tem aqui hoje é o e-mail da Tatá. Tá sempre com a gente, inclusive, tá sempre ouvindo a gente, tá sempre mandando mensagem pra gente. Tinha que ser dela o primeiro e-mail, né? Com esse carinho todo que ela tá oferecendo aí pra gente. E ela não veio nem contar nada de capirotesca nem nada. Ela veio agradecer uma dica que ela pegou aqui nos nossos episódios. Olha só. Boa noite, pessoal. Gente, eu estou aqui para compartilhar um aprendizado. Não é nenhuma história de terror, de assombração, de terror, de assombração. É algo que eu aprendi com a Tássia depois que eu ouvi ela contar sobre a caixa de som dela, que aumentou absurdamente sozinha. Tássia, você já tá ensinando as pessoas, olha só. Isso se tornou meu maior medo, ainda mais que eu tenho uma Alexa que costuma falar, então eu sempre desligo ela antes de dormir. Mano, já pensou? Você tá lá dormindo, de repente a Alexa começa a falar do nada, cara. Você é louco, mano. Sai fora. Ou quando meu marido vai viajar a trabalho, porque o maior medo é essa demônia começar a falar sozinha, receber comandos do além. Então, fica meu agradecimento pra Tássia. Aprendi com ela. Cara, que da hora. Isso aí, Já pensou isso, cara? Você tá ali de boa, do nada, lá que você começa a falar com você, assim, tipo, comandos do além. Troca uma ideia, fazer o quê? É o jeito, né? Você tá ali já mesmo, né?
Tipo, bom, e aí? Vamos trocar ideia, né? Vamos conversar. Fala, É o jeito, vai, fala. de verdade, eu ia desligar a internet. Sai fora. Não, cara, não. Não, se desligasse a internet e continuasse falando. Não, aí é complicado. Que nem eu não tenho Alexa, né? Mas eu uso o Google Assistente no celular mesmo, né? Eu tô aprendendo ainda, né? Mas, mano, se começar a falar. O Google Assistente ele já dá umas bugadas que ele começa a falar sozinho, né? Só que aí a gente já sabe que que é o Google que é meio enxerido. Você começa a conversar, de repente ele tá falando do nada. Mas, mano, você é louco. Tô meio em choque aqui. Então. Ainda bem que ainda não acontece. Tipo assim, normalmente é em outros lugares que isso acontece. Se acontecer aqui em casa, eu sei que não é só bugada, é outra coisa. Aí a sua casa é algo diferenciado, Valdir. Você mora sozinho em corpo físico aí, mas espiritualmente aí tem uma galerinha aí. Já é meio que uma república. Tem que começar a cobrar o aluguel, cara. Pra fazer uma imobiliária sobrenatural. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre o tal do assassino do Zodíaco. Que eu queria começar puxando aqui enquanto eu tava pesquisando sobre, eu não fazia ideia do que era. Nunca tinha escutado falar. Mas, cara, isso me deixou me deu primeiro uma vibe muito de Death Note. Não sei quem tá escutando a gente que já assistiu, que é um anime aí que fala sobre. Tem umas coisas sobrenatural ali, que é um pouco de exagero, mas é basicamente uma batalha intelectual entre um assassino e um detetive. E, cara, o caso desse Zodíaco me remeteu muito a essa história. Eu acredito que muito da parte mais investigativa mesmo possa ter sido baseada nesse caso real, porque eu senti muito essa vibe. E é um caso que foi ali da década de 60, né? É uma coisa que o mais interessante de toda essa história, né, foi a forma que ele, digamos assim, deixava suas pistas, né? Através de um código, né, cara, que até hoje, não tem explicação, né? Não tem. Até hoje o caso está sem solução, né? Então, Exatamente. o cara, assim, teoricamente é um gênio, né, da arte do crime, né? Ele conseguiu... Ele ficou sendo considerado um crime perfeito, porque ele enviou cartas para a imprensa, né, com partes da carta criptografadas. Só uma dessas cartas foi desvendado o que estava escrito, e até hoje o cara não foi encontrado. Então, assim, ele reivindica 37 assassinatos, só que comprovados mesmo ali que foi ele, acho que são 5 assassinatos e tem 2 vítimas que sobreviveram ainda, né? São 7, né? 5 faleceram e 2 ainda conseguiram sobreviver. Só que nunca pegaram o cara. Eu fiquei com mais medo desse cara do que de todo o resto que a gente já gravou, cara. Porque então, o cara pode estar realmente ainda, do mal. Né? O cara é realmente do mal, cara. Nossa, totalmente. Bom, vamos começar aqui a contar a história. Pelo que a gente pegou aqui, olha só. O assassino do Zodíaco foi um assassino em série estadunidense que atuou no norte da Califórnia durante 10 meses desde o final da década de 60. Sua identidade permanece desconhecida. O Zodíaco colocou seu nome em uma série de cartas ameaçadoras que enviou à imprensa até 1974. Em suas cartas, incluiu 4 criptogramas, dos quais 3 não foram decifrados até hoje. 5 mortes confirmadas, 2 feridos, possivelmente entre 20 a 28 mortes totais. O assassino reivindicou 37 vítimas. E ele tinha até uma assinatura, né? Que vem aqui. Isso aqui depois a gente vai estar publicando no nosso Instagram, então quem quiser ver um pouquinho mais, até inclusive o retrato falado do assassino do Zodíaco, né? Dá um pulinho lá na nossa página no Instagram, confere a assinatura do cara, vamos ver se a gente consegue colocar também essas cartas aqui, né? E o trecho da que foi decifrada.
Sim, sim. Que inclusive é uma coisa que me surpreendeu muito, né? É lógico que é uma questão de que na época a tecnologia não podia ajudar tanto, mas tinha até retrato falado do cara e nunca encontraram ele, cara. Tipo assim, não é um negócio que, tipo, ninguém nunca viu o cara, quem viu morreu. Não, as vítimas que sobreviveram conseguiram formar um retrato falado e mesmo assim não acharam. É impressionante. O trato falado de antigamente não chega aos pés do de hoje, né? O de hoje é praticamente Tem uma esse foto. O de detalhe. antigamente era, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas ainda assim tinha-se as referências, né? As características físicas e da feição do É, assassino, né? tipo assim, pra época era uma coisa bastante realista, né? Então, nossa, cara, esse caso realmente me impressionou. Ele me fez lembrar que realmente é mais fácil ter medo do vivo do que dos mortos, cara. Sim. A pessoa, o ser humano é capaz de umas coisas assim que, puta, não tem explicação, cara. É de arrepiar, cara. Bom, gente, a gente, pelas pesquisas que a gente fez aqui, tem bastante coisa meio contraditória sobre o que aconteceu na época. Muito porque também tem bastante coisa que foi associada ao assassino do Zodíaco, mas que não conseguiu ser comprovada que realmente foi ele. Mais ou Então, menos assim, você o vai... Covid, né, de hoje, né? A galera morre, não, é Covid. Levou É 3 quase tiros. isso. Levou 3 tiros. Então, só que para de respirar porque era doença. Mas o que é consenso é que ele reivindica 37 vítimas e que disso, né, o que foi confirmado realmente são 5 mortes e 2 pessoas que sobreviveram, que são essas 7 vítimas que são aí com as principais, as comprovadas. Mas a gente conseguiu encontrar aqui meio que uma linha do tempo das coisas que foram acontecendo, né? Desde 68 até a última carta dele, que oficialmente é de 74, se eu não me engano, né? Mas ainda tem alguma coisa que um pouquinho para frente depois disso. Então vamos começar com esses 2 primeiros casos que antecederam as cartas aos editoriais, né? Que foi o assassinato de Lake Herman Road, né, do dia 20 de dezembro de 1968, onde David Arthur Faraday, de 17 anos de idade, e sua namorada Beth Lou Jensen, de 16, estavam, digamos ali, numa área, namorando, né, dentro do carro, em uma estrada conhecida como Lake Herman Road, né, que dá o nome do caso, né, e foi quando foram surpreendidos por um homem que estacionou o carro atrás deles. O homem desceu do seu carro e o casal assustado tentou fugir do veículo em que se encontrava. David Faraday foi morto ainda dentro do seu carro, enquanto Beth Lou Jensen conseguiu descer e correr, até ser baleada pelo homem e cair a mais ou menos 23 metros do carro. Onde o David Arthur faleceu a caminho do hospital e a Beth acabou falecendo com um tiro nas costas no local, né? O David levou um tiro no rosto, cara, e ainda o camarada ainda conseguiu, né, resistir um pouco ainda, mas infelizmente a caminho do hospital ele veio a falecer. Então agora o segundo assassinato, Valdir, eu vou deixar para você falar aí um pouquinho também. Manda bala. Opa, bora lá. O segundo já foi um pouquinho depois. Foi o assassinato em Blue Rock Springs, que foi em 4 de julho de 69. Mais uma vez, um casal transitava à noite pelas estradas de Valejo, que é a cidade onde tudo começou. Os jovens Michael Reynolds, cara, não consigo falar esse sobrenome dele. Michael Reynolds Magu, é francês. Michael, de 19 anos. E Darlene Elizabeth Perrin, de 22, passeavam no carro da Darlene, que havia saído de casa com o intuito de comprar fogos de artifício para a festa de 4 de julho. Mas por algum motivo ela acabou passando na casa do Michael, partindo então com o jovem rapaz em direção a Blue Rock Springs Park. Segundo as investigações posteriores da polícia, descobriu-se que os dois foram seguidos por um homem em um Falcon 1958, que parou atrás do carro do casal, sacou uma lanterna e andou em direção aos 2 jovens.
O homem então puxou uma pistola do casaco que vestia e se aproximou do banco do carona em que Michael se encontrava, disparou inúmeras vezes em direção aos dois. O incidente terminou com a morte de Darlene, enquanto Michael foi levado ao hospital de Valejo com ferimentos graves, contudo conseguindo sobreviver. Exatamente à 00:40 de um telefone público, um homem ligou para a delegacia de Valejo por meio de uma telefonista. Lance Slover, operadora da central telefônica da polícia, atendeu. E a ligação foi mais ou menos isso aqui. Quero informar um duplo assassinato, o homem falou. A voz dele não enfatizava as palavras, e pareceu a Nancy que o homem estava lendo o que dizia, ou que tinha ensaiado aquilo. Se vocês andarem 1,5 km para leste, na Columbus Parkway, em direção ao parque público, vão encontrar jovens em um carro marrom. A voz desconhecida era firme e consistente, clara, mas imperativa. Nancy tentou interrompê-lo para obter maiores informações, mas o homem falava alto, encobrindo a voz dela. Para Nancy, a voz parecia ser a de um adulto. Ele não parou de falar até que terminasse de dar sua declaração. Eles foram mortos com uma Luger 9mm. Eu também matei aqueles garotos no ano passado. Adeus. O assassinato de Darlene aconteceu em um lugar localizado a apenas 3 km do local onde o casal David e Beth foram assassinados. Ou seja, ele cometeu o primeiro crime dele lá, né? Foi em 68, né? 68. E quase um ano depois, ele cometeu o segundo assassinato. Uma das pessoas conseguiu sobreviver, mas obviamente o trauma do que aconteceu deve ter carregado essa pessoa pro resto da vida. E o cara ligou, ele mesmo ligou pra polícia, aparentemente, ou pegou alguém ali de gaiato e colocou pra ligar pra polícia. Pra meio que se vangloriar do que tava acontecendo, né? Sim, não, o cara, ele já tava querendo se mostrar já, né? Você já vê os primeiros indícios dele tentando tirar um sarro com a polícia, né? E aí que vieram as primeiras cartas, né? Que foram destinadas aos chefes de editoriais da época, né? Em 1º de agosto de 1969, 3 cartas foram escritas pelo assassino e enviadas para 3 jornais diferentes. Vallejo Times Herald, São Francisco Chronicle e para o San Francisco Examiner. A carta escrita pelo assassino é enviada ao São Francisco Chronicle e dizia: "Cara editor, aqui é o assassino dos 2 jovens no último Natal no Lago Herman e da moça no dia 4 de julho, perto do campo de golfe em Vallejo. Para provar que eu os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos." Então nisso o cara começou a descrever, né, como que foi o assassinato da galerinha, né? Aldir, essa parte eu deixo para você. Bom, gente, ele começou até a numerar as coisas os fatos que aconteceram durante os crimes para mostrar que realmente foi ele. Primeiro, marca da munição Super X. Segundo, 10 tiros foram disparados. Terceiro, o jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. Quarto, a jovem estava deitada sobre o lado direito, pés voltados para o oeste. Em 4 de julho. Primeiro, a jovem estava usando calças estampadas. Segundo, o jovem foi baleado também no joelho. Terceiro, marca da munição foi Western. Aqui está a parte de um código. As outras 2 partes desse código estão sendo enviadas aos editores do Vallejo Times e do São Francisco Examiner. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Nesse código está a minha identidade. Se o senhor não publicar este código até a tarde de sexta-feira, 1º de agosto de 69, vou iniciar uma matança louca sexta-feira à noite. Vou perambular todo fim de semana matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo, até que eu tenha uma dúzia de pessoas no fim de semana. O São Francisco Examiner e o Vallejo Times Herald também receberam a sinistra carta, com pequenas variações e uma terça parte da mensagem completa em código. Os jornais publicaram uma parte do texto das cartas, mas, atendendo aos pedidos do Departamento de Polícia, não reproduziram a carta fielmente, como foi enviada ao jornal.
isso foi feito porque né, é comum a polícia pedir isso até para manter algumas coisas dos crimes em segredo, né? Para que Exatamente. possa se confirmar quem é a pessoa, né? Pra não atrapalhar a investigação, né? Isso aí é normal. Exatamente. Em 4 de agosto de 69, o casal Donald Gene Harden, de 41 anos, professor de História e de Economia na escola North Salinas, e sua esposa Beth Jane Harden conseguiram decifrar o código enviado pelo assassino ao jornal. O código dizia o seguinte: gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso e os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou parar minha coleção de escravos para depois da morte. E aí tem alguma coisa aqui que, sei lá, imagino que seja o tipo de risada que ele deu. A versão de Sei lá. 69, kkk. Não Ou sei. vai saber, né? Ou se não é algum nome, alguma outra coisa, né? Porque Pode assim, ser. analisando todo esse trecho que foi decifrado, né? Aí vem, digamos assim, a parte, né? Digamos, aterrorizante. Que você analisar, ele não tá fazendo isso pensando no plano carnal. Ele tá fazendo É. isso pensando no plano espiritual, né? Que quando ele já está fazendo esse inferno, matando pessoas, e ele dizendo que vai renascer num lugar que é um paraíso para ele, né? Onde as pessoas que ele assassinou serão escravos dele, então tem alguma coisa sobrenatural aí, né? E esse nome que a gente depois vai pegar e vai até colocar no nosso Instagram junto com as 3 cartas, né? Cara, as 3 não, com as 4 cartas, meu, é uma coisa assim, meio de se arrepiar, né? Realmente. Nossa, cara. É assim. Acho que a parte mais cruel de todas é que, tipo assim, quando a gente avalia tudo que ele fez, cara, todas as mortes que ele causou foram mortes, assim, muito violentas. E o pior de tudo é que a ideia dele é fazer dessas pessoas ainda escravas dele no pós-vida. Sabe? Independente de se vai ser ou não. Qual que é a mente do cara? Sabe? Tipo, Realmente demoníaca, né? Não pensa no plano. então, Tá no é o posto. que eu tava falando. Meu ser humano é capaz de umas coisas que, mano, dá arrepios, mano. Esse é um cara que realmente dá medo. É o tipo de cara que, mano, você não quer topar com ele em nenhum lugar, nem de forma nenhuma. Nossa, mano. Deus, meu livro. Cara, Bora. e Vamos assim, eu voltar. não sei se. Hã? Você é louco, mano. Não, Deus me livre. Eu não quero nem me passar perto do ser desse. Nossa, velho, você tá louco. E assim, não sei se. Cara, realmente não sei, né, nessa questão. Não sei se tem alguma religião que acredita em alguma coisa assim, porque, de boa, pra mim, parece muito que o cara é só louco. O cara é retardado ou que tá possuído por alguma coisa. Que, mano. Então, por essa assinatura que foi decifrada, é uma coisa que me chamou muita atenção quando estava fazendo a leitura desse trecho, né? É uma coisa que não tem nem pronúncia diretamente, falar a verdade, né, cara? É uma coisa assim, tentando ler aqui esse negócio, eu não consigo nem pronunciar, cara. Não, mas realmente não. Eu brinquei que talvez seja uma risada, mas é exatamente por isso, porque não tem como ler isso aqui. Parece só um monte de letra misturada. Não dá pra saber se é um nome, se é o. Porque assim, esse trecho, ele é uma coisa. É um pedaço que foi tirado da mensagem criptografada. Então não dá pra saber também se é alguma coisa que ele já colocou em código dentro do código. Porque o tempo que levou para decifrarem isso aqui, e foi a única parte que foi decifrada, é nítido que, independente de qualquer coisa, do quão ruim esse cara era, ele era um gênio. Ele é muito inteligente. Então, assim, às vezes ele pode ter colocado um código dentro do código também, vai saber. Parece que é a assinatura dele. É como se ele estivesse assinando com o nome dele, assim. Você é louco. Meu Deus.
Bom, Esse aqui seria o nome dele mesmo. Porque termina aqui nessa pós aqui que ele fala: eu não te darei meu nome porque você terá me atrasado ou me impedir de colecionar escravos para o meu pós-vida. Aí ele colocou esse aí como o nome dele. Sai fora. você é louco. Ou seja, posso dizer então que eu meio que matei, que é um código dentro do código? Porque a ideia das Exatamente. 3 cartas criptografadas era isso aqui, né? Depois de decifrar tudo, que iam descobrir quem é ele. Só que nunca descobriram quem é o cara. Então, possivelmente, isso aqui é um código dentro do código que é pro nome do cara. É pro nome do cara. Então, podemos dizer que eu matei? Fechou É, certinho, né? Esse negócio de um monte de letra aqui, no caso, seria a assinatura dele. Bom, metade, né? Meio matamos, né? Porque não dá pra ler, né? Não dá pra saber quem é o cara. Tá aí, meio caminho já. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos tentar uma carreira aí de investigador. Vou pedir pros espíritos aqui me ajudar. Investigador paranormal, né? Dá uma de Yusuke. É, bem isso. Tipo Ei, cara, sobrenatural. isso aí é só pros antigos, hein, cara? Nossa, é entregar a idade, hein? Aí, galera, Entregar. comenta aqui embaixo aí, não. Vai lá no nosso Instagram e comenta a hashtag Yu Yu Hakusho. Quero ver quem é que lembra desse desenho aí. Inclusive, falando aí disso, num dos próximos episódios aqui do podcast vizinho, do Cine Nerd, a gente vai falar de alguns animes mais nostálgicos aqui. Se você estiver ficando com medo aqui, vai lá no Cine Nerd. Escuta a gente falando de coisa de cultura pop. Vamos curtir. Já era. Vamos dar continuidade aqui. Em uma terça-feira, 7 de agosto de 61, o assassino escreve a sua segunda carta. Desta vez, maior, contendo 3 páginas. Nessa carta, pela primeira vez, ele utiliza o nome Zodíaco para se referir a si mesmo. Ele dá mais detalhes dos assassinatos em Valejo. O Zodíaco escrevera que quando a polícia decifrasse o código de sua última carta enviada, eles o pegariam. O que o assassino não sabia é que Harden já tinha concluído a decodificação, mas que a identidade do assassino continuava a ser um mistério. Em dezembro de 2020, a imprensa reportou que a carta enviada ao San Francisco Chronicle em 69 havia sido decifrada e que dizia: "Espero que estejam se divertindo muito tentando me pegar. Não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso muito mais cedo porque agora tenho escravos suficientes trabalhando para mim." O trabalho de decodificação desta carta havia iniciado em 2006 e foi feito pelo web designer David Oranchek, o matemático australiano Sam Blake e o especialista em logística da Bélgica. Puta, cada nome? Gavan Yekla. Esse aí. Esse nome aí. É o Jar. O Jarlão. Esse cara aí. Vou nem tentar. Segundo o grupo, o trabalho demorou mais tempo porque o assassino tinha utilizado um sistema de criptografia destinado a militares nesta mensagem. Aí eu já dou uma outra pausa. Será que esse cara foi militar? Então, um dos suspeitos, inclusive, é um ex-policial, né, que sofreu um acidente Verdade. e segundo o psicólogo lá da polícia de onde ele trabalhava lá, disse que ele tinha perdido completamente a noção, sabe, que ele não respondia mais pelos seus atos por causa daquele acidente. Então, isso pode ser uma das explicações porque os crimes eram tão bárbaros, né, tão brutos. E todo esse, né, digamos assim, todo esse relato puxando mais para o lado militar, né, pode ser algo relacionado também, como não é um policial, né? E lá nos Estados Até Unidos porque... mais tem esboina verde, né? Por causa das guerras, tudo, né? Os Estados Unidos tem mania de fazer guerra onde eles não são chamados, né? Então acontece isso bastante. E assim, mais pra frente a galera vai ver a gente falando.
Mas acho que uma das principais coisas que bateu de todo mundo que chegou a ver o assassino é que ele era um homem alto e corpulento, ou seja, um cara forte. Bate com a questão de ter sido ou ex-militar. Que, assim, o cara manja de criptografia militar. O cara E forte. atira bem, né? Atira bem. Em alguns outros casos ele usa facada e é bastante comum o militar norte-americano aprender a brigar de faca. Uhum. Então, assim, é uma linha que, tipo, não aqui dizendo, né? Obviamente, nenhum de nós aqui é investigador, né, tal, mas são algumas linhas de raciocínio que são bastante óbvias de seguir, né? Obviamente, pode ser qualquer outra pessoa que às vezes só tenha tido um treinamento e nunca tenha servido. Exatamente. Mas Então vamos para o próximo, no assassinato no Lago Berryessa. Em 27 de setembro de 1969, o casal Brian Hartnell e Cecilia Shepard, um casal de estudantes do Pacific Union College, estavam fazendo um passeio pelo Lago Berryessa e haviam chegado no local no Carmangia Branco de Brian às 16 horas. O casal entrou então numa clareira na sombra para um piquenique, a exatos 466 metros da estrada. Em uma península na margem leste do lago, eles estenderam um cobertor e ficaram sentados, abraçados, durante 1 hora curtindo ali o local. Enquanto apreciava a paisagem, o casal foi surpreendido por um homem corpulento de mais ou menos 1,80 m de altura, usando uma macabra roupa preta com capuz cobrindo a cabeça. Na parte da frente de sua roupa podia-se ver o símbolo do zodíaco, um círculo cortado com uma cruz ao centro, que é, inclusive, a assinatura do assassino, em suas cartas. A sua assinatura era exatamente isso, um círculo com uma cruz cortando ao centro, como se fosse a mira de uma arma, aliás, O homem abordou os jovens e, após amarrá-los deitados ao chão, desferiu vários golpes de faca em cada um deles. Novamente, como havia acontecido no último ataque do assassino, o rapaz acabou sobrevivendo, enquanto a garota acabou falecendo, não resistindo aos seus 24 golpes de faca no seu corpo. Cara, mano, realmente... O cara tem que ter sangue muito frio, o cara é maluco, Mas antes de ir embora... 24. Mas antes de ir embora, o assassino deixou escrito na porta do carro do rapaz a seguinte descrição: Valerro 20-12-68, abaixo da linha abaixo 4-7-69, na linha de baixo 27 de setembro, 69-6H30 e a faca, E foi embora. O cara tá literalmente falando, ó, eu fiz os outros e sou eu aqui de novo, neste horário, tô fazendo... O cara tá literalmente, sabe, brincando com a vida das pessoas e querendo ser famoso por isso. É absurdo. É absurdo, cara. É que nem você falou, é muito sangue frio. Mano, eu não tenho palavra, de verdade. É muito. Mano, é o cara assim que vai atrás de pessoas que estão de boa ali, casais, principalmente. Ele vai sempre procura que eu ia falar, tem casais. É um cara aí que, sei lá, mano, a vida amorosa dele acho que não era muito boa, ele não curtia ver a galera. Acho que ele tomou um chifre, não escutou as músicas do. Ficou ou não escutou, ou escutou demais as músicas do Reginaldo Rossi, sabe? E não fez muito bem pra ele. O assassinato de Paul Stine. Algumas semanas após o assassinato de Cecília, em 11 de outubro de 69, um taxista chamado Paul Stine transportava um passageiro que havia pegado em Fort Heights e que tinha como destino a esquina da rua Washington com a Maple. O passageiro, ao ver que havia alguém transitando na rua naquele momento, pediu para o taxista andar mais uma quadra, chegando na esquina da Washington com a Cherry. Ali, o homem corpulento sacou uma pistola do seu casaco preto e disparou a queima-roupa contra o crânio de Stein,
A morte foi quase instantânea. Os detetives David Tosh e Bill Armstrong ficariam responsáveis pelas investigações do caso, que passaria de um simples assalto para um homicídio realizado por um assassino em série. Isso porque, alguns dias depois, o Zodíaco escreveria uma carta e enviaria ao San Francisco Chronicle contando detalhes da execução do crime. E, junto com a carta, enviaria um pedaço da camisa de Stein que o assassino havia arrancado no momento do crime, já com a intenção de enviar ao jornal. Em 8 de dezembro de 69, o assassino mandaria aos jornais ainda mais cartas, uma toda criptografada, contando com 340 caracteres, e outra se gabando de ter cometido vários outros assassinatos na região. Cara, aqui, não sei, talvez eu esteja muito errado, mas aqui eu já começo a sentir uma coisa um pouquinho diferente. Porque como a gente tinha falado agora há pouco, existe meio que um padrão do assassino de ir atrás de casais. E não foi o caso aqui. Aqui foi uma parada muito de realmente ir atrás de alguém. No começo eu acho que o foco dele inicial poderia ser realmente essa questão dos casais. Mas depois ele foi vendo que ele queria apenas era matar, independente de quem que estivesse na frente dele. Igual o taxista não fazer nada, acabou sendo falecido, né? Acabou sendo morto, né? Tem esse próximo ataque que nós vamos falar agora, que é o ataque a Kathleen Jones, que aconteceu na noite do dia 22 de março de 1970. Kathleen Jones fazia uma viagem entre São Bernardino e Petaluma para visitar sua mãe, quando foi abordada por um homem que deu sinal para que ela parasse o carro. O homem disse para a jovem que a roda traseira de seu carro estava solta e que ele poderia consertar se fosse da vontade da moça. Kathleen então aceitou a ajuda do estranho, porém ao invés de apertar a roda, ele afrouxou, né? Quando a jovem deu partida no carro novamente e andou alguns metros, a roda se soltou. O homem então aproveitou a situação e ofereceu uma carona à mulher, que acompanhada de seu filho de colo aceitou prontamente, né? Tipo, meu, azedou, né? Lascou o carro, você acaba ajudando, né? Fazer o quê, né? De verdade, a primeira coisa ali que já tava errado foi a menina aceitar o cara. O cara tá no meio do nada ali, parando na mulher pra falar. Mano, não para. Tipo, beleza, o cara falou um negócio ali que talvez te ajude, né? Segue um pouquinho pra achar um mecânico, um borracheiro, qualquer coisa assim. O cara não manda nada. Na frente eu paro e eu aperto, né? Não sei, eu entendo, você é muito gente fina, mas eu vou ali no posto. É melhor, né? É o melhor. Então, o homem então partiu pela rodovia e pouco tempo depois começou a ameaçar a mulher e seu filho, dizendo que mataria a jovem depois que atirasse o seu bebê pela janela do automóvel, né? Desesperada, a mulher se atirou para fora do carro e se escondeu em meio à vegetação. O assassino ainda tentou encontrar a mulher, rondou a localização por algum tempo, porém não conseguindo encontrar a jovem, acabou desistindo e indo embora. Dias depois, após o depoimento à polícia, Kathleen reconheceu o homem que a havia sequestrado naquele dia em um cartaz de procurado na delegacia, né? O cartaz em questão pertencia ao assassino do Zodíaco. Cara, imagina, você ali, o cara ameaçando atirar seu filho pra fora do carro, mano, e depois te matar, velho, mano, essa atitude da mina foi, digamos assim, a única que a gente consegue realmente imaginar ali. Tipo, não, mano, vou sair fora. Pulou e conseguiu se esconder, né, cara? Esse que é o fato mais interessante, porque, assim, provavelmente ela tava vendo, né, o cara procurando, rodando de um lado pro outro. Imagina o pavor dessa mulher, né, cara? Ela ali vendo o cara mexendo nas moitas, tentando achar ela, e ela ali parada, muqueada ali, tá ligado? Ficando de olho no cara, pro cara não chegar perto dela, adrenalina, aquela coisa ali, o pavor que essa mulher tava sentindo, né? Foi algo assim muito terrível, cara. E outra, né, mano? O cara, mano, tipo assim, né? Não precisava de mais nada pra gente saber que esse cara é cruel, sem coração, sem alma, qualquer coisa nesse sentido. Mas, puta, ameaçar uma criança, velho. Sabe? Puta que pariu, mano. Ameaçar criança, mano. Porra, Você velho. vê que o foco inicial realmente mudou. O cara que, digamos assim, nos 3 primeiros assassinatos dele foram só casais,
Ele chegou num estado que ele já não queria mais saber quem que era. Ele queria era só matar. Você pode ver que foi o taxista, que foi essa mulher com o filho. Ele ia matar os dois ali, cara. Isso aí sem dúvida, né? Então ele não estava mais procurando, ele não tinha mais o foco. O foco dele era matar. Simplesmente isso, cara. É um cara extremamente terrível, cara. Como que ele pode pegar e simplesmente tirar a vida de uma pessoa sem motivo nenhum, cara? É coisa assim absurda. Não, completamente absurdo. Você tá ficando louco. Assim, né? A gente não somos psicólogos pra poder dizer, mas, mano, é psicopata, cara. A palavra é essa. Porque, assim, você tirar a vida de alguém, assim, sem motivo. Se for uma pessoa, já é muito. Mano, ó a quantidade de coisa que o cara já fez. Nossa, é o que eu falei antes, eu não tenho nem palavra, porque é muita crueldade, é muita maldade, sabe? Sei lá, nossa, dá até um negócio de. Enquanto eu tava pesquisando, que eu ia lendo, mano, dá um negócio que vai crescendo uma raiva, assim, que você consegue pensar, mano, puta que pariu. Como que não consegue pensar, cara? Nossa, velho. Os policiais que trabalharam no caso devem ter ficado muito putos de nunca ter conseguido achar, cara. Nossa. Cara, isso tira o sono desse povo, cara. Isso tira realmente. Nossa, velho. Carta a Paul Avery. Em 27 de outubro de 70, jornalista investigativo do jornal de San Francisco Chronicle, Paul Avery recebeu uma carta do Zodíaco endereçada especialmente a ele. Na verdade, se tratava mais de um cartão barato comprado na época de Halloween, para enviar a outras pessoas. O jornalista havia feito muitas matérias a respeito do assassino, em algumas insultando e chamando de homossexual enrustido, pelo fato de quase sempre apenas as mulheres morrerem durante seus ataques, deixando a impressão de que o assassino se esforçava mais para matar as mulheres do que os homens. A qualidade de calejado correspondente de guerra do Vietnã e de detetive licenciado, Avery era capaz de cuidar de si muito bem. O departamento de polícia o autorizou a portar um revólver calibre 38, além de permitir que treinasse tiro ao alvo no estande de tiro da polícia. O cartão dizia o seguinte: sinto nos meus ossos. Você pena para saber o meu nome. Então vou dar uma pista. Mas então por que estragar o nosso jogo? O Feliz Halloween. O cara já tá, sei lá, sabe, tá perdendo até o limite, né? Tirava sarro mesmo dos caras, né? Só que nessa parte do Halloween, né, o trecho do qual ele deu a pista foi exatamente essa parte do Bu, né? Porque na carta as letras B e U estavam em maiúsculo e Feliz Halloween escrito normal, né? Então ele foi um trecho que ele deu aí de pista, né? Mas que não serviu para muita coisa porque até hoje ninguém descobriu quem é o cara. Até porque não dá pra saber, né? B-U pode estar em qualquer ponto do nome do cara, né? Exatamente. E outra, né? Quantos nomes por aí, né, tem essas duas letras? Exato. Bom, então vamos ao ataque em Riverside. Na época de divulgação da carta, em ameaça a Paul Avery, veio à tona um incidente ocorrido em Riverside. O caso foi informado ao próprio jornalista, que pessoalmente foi atrás das informações. Se tratava de um assassinato de uma jovem estudante chamada Cherry Jo Bates, que estudava no Riverside City College. A jovem, de apenas 18 anos, foi morta de maneira brutal, esfaqueada por um homem, que, após cometer o crime, escreveu o que ocorrera em uma tábua de madeira encontrada dentro da universidade. Além de mandar cartas à família da vítima, o modus operandi, parecido com o do Zodíaco, chamou a atenção das autoridades, que passou a supor que esse crime também não teve solução. Poderia ter sido cometido pelo assassino em série. Porém, apesar de os investigadores terem encontrado fortes indícios da participação do Zodíaco no crime, nunca se encontraram provas o suficiente para ligá-lo ao assassinato, né? Então, mais um crime aí que entra, né, para, digamos assim, para a ala dos suspeitos, né, do crime do assassino do Zodíaco, né, cara? Só que aí é onde eu começo a dar uma de conspirador aí. Eu não sou detetive, né?
teoria da conspiração. Cara, pra mim, em algum momento ali parece que que nem tudo é ele. Pra mim já fica uma impressão de que entrou uma coisa de ter gente que tá imitando ele e enfim, mano, como o próprio assassino, ele meio que tenta se gabar das coisas que ele faz, ele meio que vai assumindo pra ele. Então, tipo, por exemplo, na verdade, pra mim, isso desde lá do taxista, porque apesar da forma de agir ser parecida e tal, você percebe que até então ele tinha um padrão e de repente ele quebra esse padrão. Então, Exato. começa a olhar pra isso e pensa, putz, será que não. Já que ele gosta de se gabar das coisas, as pessoas estão imitando ele. Aí fica um negócio também que fica meio sem explicação, e aí, por ter algumas coisas parecidas com ele, a polícia começa a atribuir pra ele, e como nunca acharam ele, também nunca tiveram certeza. Exato. Pra mim acaba parecendo muito isso. Posso estar completamente errado, lógico, né? Enfim. Não somos os donos da verdade, né? Mas que acaba sendo estranho, isso realmente acaba sendo. Desaparecimento no Lago Tahoe. Em 22 de março de 71, um cartão endereçado a Paul Averly, o assassino escreveu o nome do jornalista de forma errada, acrescentando um L, como havia acontecido também na carta de ameaça anterior. Chegou à correspondência do San Francisco Chronicle. Nesse cartão, o assassino assume a autoria do desaparecimento de Donna Lass, em 6 de setembro de 70. As frases: 12. A vítima é procurada. Vasculhar os pinheiros, além das áreas do Lago Tahoe. Sierra Club e, no meio da neve, tinham sido recortadas de um jornal e coladas no cartão. A jovem de 25 anos desapareceu após sair de seu emprego no Hotel Sahara Tahoe, rumo à sua casa. Seu carro foi encontrado em frente ao seu apartamento. Não havia sinais de luta corporal e nem indícios suspeitos. Seu corpo nunca foi encontrado. Não se tem certeza se o cartão foi mesmo enviado pelo Zodíaco. Não havia nada manuscrito nele para que se fizesse teste de caligrafia. Porém, o estilo do autor era extremamente semelhante aos outros comprovadamente enviados pelo assassino. E você vê que realmente tudo que você falou anteriormente começa a fazer sentido. Porque até as cartas que ele envia, né, aos editoriais já começam a ser diferentes. Antigamente ele mandava as cartas criptografadas, agora você já começa a ver questão de recortes. Então você pode gerar aquela questão, né? Será que é realmente um assassino do Zodíaco? Ou será que é alguém algum outro louco que está querendo puxar para eles esses crimes, né? Então é uma Sim. coisa assim, realmente que, em vez de ser podem gerar outras teorias que são várias outras pessoas, né? É realmente muito bizarro isso aí, uma coisa muito terrível, né? Que é uma coisa que a gente estava comentando aqui antes de gravar. Eu não vou lembrar exatamente se é num jogo, se é numa série do Batman, que a galera... Puta, pra mim isso, pra uma coisa de ficção, foi muito genial. De que eles pegaram a ideia do Coringa e transformaram ele meio que num tipo de um vírus, que a ideia dele meio que inspirava as pessoas e as pessoas começavam a agir de forma parecida com a dele. E, puta, se fosse pra uma série, pra um jogo, puta, eu achava isso uma ideia, puta, interessante, super legal de acompanhar uma coisa assim. Mas, puta, você olha pra isso aqui, eu começo a enxergar isso meio que acontecendo na vida real. Pessoas se influenciando pelo modo de agir, de pensar desse assassino, imitando ele. E, cara, além de ser Traz até uma terrível, lembrança trágica, não muito próxima, né? Que foi o caso do Raul Brasil aqui em Suzano, né? Onde depois do trágico acontecimento, você via nas redes sociais os assassinos sendo tratados como heróis, né? Uma coisa assim extremamente absurda, né? Pessoas falando que, nossa, eu não acreditei que você fez isso mesmo. Cara, você é um mito, você é um herói. Mano, o cara pegou, entrou numa escola e começou a matar um monte de gente, cara. Como é que pode ter gente nesse mundo que pega e fala que o cara era um mito, que o cara era fodão? Mano, isso aí é uma coisa absurda. Acaba sendo traumático e preocupante, né? Com relação à sociedade que a gente vive hoje, né? E você pode... trazendo esses casos,
do Assassino do Zodíaco, você joga uma informação que é extremamente plausível, porque você acaba tendo, infelizmente, esse tipo de comparação, né? Tendo o fato que até hoje nunca foi encontrado o real assassino, né? E da forma como o procedimento era quando ele começou e como foi ficando, pode ser que existam várias outras pessoas, né? Que também, como hoje, como nesse caso que infeliz que eu acabei de falar do Raul Brasil, né? Como pessoas apoiaram, nossa, você é um mito, não sei o quê. Cara, pode também ter ocasionado isso, né? No caso do Assassino do Zodíaco, né, meu? É uma coisa absurda, mas você vê que tanto antigamente quanto hoje em dia existem pessoas que, pelo amor de Deus, né, cara? Como é que pode apoiar uma causa dessa, né? É uma coisa absurda, mas você vê que existe, né? E antigamente você vê que o fanatismo, essas coisas, vem a ser algo preocupante, né? Tanto que se a gente catar um livro de história aí, tudo quanto foi coisa que foi relacionada ao fanatismo foi extremamente cruel, né? Em toda a sua civilização daquele momento, né, cara? Sei lá, absurdo. Sempre. Nossa, é muito absurdo. Bom, Então, agora vamos lá. as últimas, né? As Vamos últimas às cartas. últimas cartas do Zodíaco, né? Em 30 de janeiro de 1974, o assassino em série envia uma curiosa carta ao Chronicle, né? Nela, relata que tinha ido assistir o filme O Exorcista, o qual diz ser o melhor filme de comédia satírica que já havia visto. No mesmo texto, escreve a seguinte nota: eu igual a 37, SFPD igual a 0, dando a entender que já havia feito 37 vítimas enquanto a polícia de São Francisco não conseguia fazer nada para detê-lo. Em 24 de abril de 1978, foi enviado ao San Francisco Chronicle a suposta última carta do Zodíaco, considerada inicialmente verídica. Porém, o escritor Armistead Maupin, à época trabalhando naquele jornal, acusou o investigador David Toski de tê-la fabricado. Isso porque anos antes, Maupin escrevera uma série que contava com um detetive inspirado em Toski, e o inspetor, tendo gostado do personagem, já havia lhe enviado algumas mensagens anônimas, pedindo que continuasse a publicar as histórias. Segundo Maupin, o estilo da redação era parecido ao que o policial escrevera anos antes. Além disso, havia a citação específica ao nome do detetive. No entanto, testes de caligrafia comprovaram que Tusk não era o responsável. Mesmo assim, ele foi afastado do caso em que trabalhava desde 1969. Até hoje, não há confirmação de que a carta de 1978 tenha sido escrita mesmo pelo assassino do Zodíaco. Sherwood Morrill, chefe do departamento de testes de caligrafia da polícia no período em que o criminoso enviou as primeiras correspondências, afirmou que o envelope em questão tinha partido das mãos do assassino. De acordo com ele, a caligrafia era a mesma. Então você começa a ver aqui que muitas coisas acabam se perdendo, né? Você já começa a ver histórias paralelas de que são outras pessoas, aí outros falam que não, que é o assassino, outros já tentam burlar. Acaba que no final das contas, hoje, ainda como não foi decifrado esse enigma de quem que é o assassino, muitos outros acabam, digamos assim, tentando se apropriar, né, de determinados crimes para ganhar fama, né? Então, é uma coisa realmente muito absurda, né, cara? Inclusive, provavelmente é uma das coisas que atrapalhou a polícia e que resultou em nunca terem encontrado o assassino, né? Porque quando você... assim, pelo menos pra mim parece muito assim. O cara, ele tem um padrão, ele não quebra esse padrão tão fácil assim. Então... Porque acaba sendo meio que uma assinatura dele, né? Uma marca registrada. Se ele começa a quebrar isso aí, digamos assim, né? Pô, não é ele que tá fazendo, né? Sim, principalmente no caso dele, assim, porque é nítido que ele queria realmente se vangloriar do que ele estava fazendo. Então, Sim. assim, quebrar o padrão era perder muito isso. Então, a partir do momento que começa a ser muito diferente, pra mim, é realmente isso. São pessoas imitando ele e que dificultam realmente a polícia de encontrar. Porque, putz, e aí? Quem é? Quem que Independente de qualquer realmente coisa, é, né? eles têm que encontrar todos, né?
Quem que realmente é, né? Porque assim, todos eles falavam que era o próprio assassino do Zodíaco, mas só que, pelo visto, né, diante de todos esses fatos, porque a gente consegue imaginar que realmente não era uma pessoa e sim várias, né? Por Sim, isso realmente acaba com o trabalho da polícia. Talvez até por isso que até hoje não tenha encontrado uma solução para esse crime. sim. Tanto é que houveram alguns suspeitos, mas nunca ninguém foi preso por ser o assassino do Zodíaco. E o caso chegou a ser fechado e reaberto várias vezes conforme os anos foram passando. Assim, não é mais nada a respeito, mas pelo que eu encontrei aqui, o caso está aberto até hoje em alguns locais ali dos Estados Unidos. Tem Sim. até hoje fechado. Então, aproveitando sua deixa, acho que seria legal a gente começar a falar agora sobre os reais suspeitos a serem o assassino do Zodíaco. Bora lá, vamos falar desse povo aí que tem algumas coisas aqui que são bem interessantes de falar, né? Quem sabe? Será que realmente é algum deles e eles acabaram se safando? Isso. Vamos começar pelo Arthur Leite Allen, né? O livro de Robert Graysmith, Zodíaco, Leite de leite em inglês, tá? Não é leite, ele não é meu parente. Aqui registrado. exatamente. O cara é americano, gente, não é brasileiro aqui, por favor. Nada disso. Arthur Leite Allen, né? No livro de Robert Graysmith, Zodiac, apresentou Arthur Leite Allen como suspeito potencial baseado em evidências circunstanciais. Allen havia sido entrevistado pela polícia desde os primeiros dias das investigações sobre o Zodíaco e foi objeto de vários mandatos de busca durante um período de 20 anos. Em 2007, Graysmith observou que vários detetives da polícia descreveram Allen como o mais provável suspeito. No entanto, em 2010, Tusk afirmou que todas as evidências contra Allen, em última instância, se revelaram negativas. Em 6 de outubro de 1969, Allen foi entrevistado pelo detetive John Lynch, do Departamento de Polícia de Vallejo. Allen foi visto nas proximidades do ataque do Lago de Berryessa contra Brian e Cecilia, no dia 27 de setembro de 1969. Ele alegou que mergulhava em South Point no dia dos ataques. Allen voltou a chamar a atenção em 1971, quando seu amigo Donald Chaney relatou à polícia em Manhattan Beach, Califórnia, que Allen havia falado do seu desejo de matar pessoas, de usar o nome Zodiac e proteger uma lanterna em busca de visibilidade à noite. De acordo com Chaney, essa conversa ocorreu na tarde de 1º de janeiro de 1969. Jack Mulanax, do Departamento de Polícia de Vallejo, escreveu posteriormente que Allen havia recebido uma demissão honrosa da Marinha da Califórnia em 1958 e havia sido demitido de seu emprego como professor de ensino fundamental em março de 1968 após alegações de má conduta sexual com estudantes. Ele era geralmente bem visto por aqueles que o conheciam, mas também era descrito como obcecado por crianças pequenas e zangado com as mulheres. Ele aparentemente nunca teve uma namorada ou esposa. Se a gente puxar o início, né, de como foram feitos os assassinatos, mais relacionados a casais e ataques brutais a mulheres, acaba tendo uma ligação, né? E ele ser exatamente o que eu estava pensando. né, tem essa ligação, né, com as Forças Armadas, né? E tem esse fato dele não gostar tanto das mulheres, porque provavelmente não tinha muito sucesso com elas, então ele atacava brutalmente as mulheres. Então, digamos, esses fatos podem ligar ele como o principal suspeito de ser realmente o assassino do Zodíaco. Tem também uma questão aí de que ele era pedófilo e ele já tinha sido professor, o que é uma ligação bem sutil com o fato de que os casais que ele atacava eram todos muito jovens. Exatamente. 16 a 20 anos. Né? Isso, o primeiro casal, se eu não me engano, tinha 17, o rapaz, e 16 a menina, né? Então, são pessoas que são jovens, né? Então, essa ligação acaba sendo perfeitamente plausível, né? Em setembro de 1972, a polícia de São Francisco obteve um mandato de busca para a residência de Allen,
em 1974, foi preso por cometer atos sexuais indecentes contra um menino de 12 anos de idade, cara. Então, mano, o cara, aí você já vê o distúrbio do cara, né, meu? O cara era problemático, né? Ele se declarou culpado e cumpriu 2 anos de prisão por causa disso, né, cara? Então você começa a ligar os pontos, né? E realmente, se você começar a ligar, você vai ver que ele é o principal suspeito de ser realmente o assassino do Zodíaco. A polícia de Valero serviu outro mandato de busca na residência de Allen em fevereiro de 1991. 2 dias após a sua morte, em 1992, a polícia de Valero serviu outro mandato e confiscou a propriedade da residência do suspeito. Outra evidência que existia contra Allen foi uma carta enviada ao departamento de polícia de Riverside do assassino do Bates. Foi datilografada com uma máquina de escrever real de um fabricante denominado Elite. A mesma marca encontrada durante a busca em fevereiro de 1991 de sua residência. Ele possuía e usava um relógio de pulso da marca Zodiac, né? Ele morava em Vallejo e trabalhava a poucos minutos de onde uma das primeiras vítimas, a Elizabeth, morava e de onde um dos assassinatos ocorreu. Em 2002, o Departamento de Polícia de São Francisco desenvolveu o perfil parcial de DNA da saliva em selos de envelopes das cartas do Zodíaco. Porém, quando foi comparado com o DNA de Arthur, foi negativo, assim então tirando ele da lista de suspeitos de serem o assassino do Zodíaco. Lloyd Cunningham, policial aposentado especialista em caligrafia, que trabalhou no caso do Zodíaco por décadas, acrescentou: eles me deram caixas de banana cheias dos escritos de Allen e nenhum de seus escritos chegou perto do Zodíaco, nem o DNA extraído dos envelopes. Embora a polícia use frequentemente examinadores de documentos durante essas investigações, as decisões judiciais sobre a validade científica da análise de caligrafia foram misturadas às negativas. Então, acabou-se tirando o nome de Arthur, né, da lista de suspeitos, né? Porém, a gente vê que tem muitas ligações, né, cara, da história de vida do cara com tudo que aconteceu, né, desde das primeiras vítimas, né, cara, a forma que elas foram mortas, né, o fato dele focar mais nas mulheres, de matar realmente as mulheres, né, de uma forma mais brutal, acabou levando, né, Arthur a ser um dos nomes cogitados a serem o assassino dos Zodíaco. E ele foi o principal suspeito da polícia, né? A polícia sempre foi mais atrás dele e tal. Só que também havia muita suspeita de especulação pública, né? Exatamente. Como, por exemplo, o Jack Terrence. Em 2007, um homem chamado Dennis Kaufman afirmou que seu padrasto, Jack Terrence, era o Zodíaco. Kaufman entregou vários itens para a FBI, incluindo um capuz semelhante ao usado pelo Zodíaco. Segundo fontes de notícias, a análise de DNA conduzida pelo FBI nos itens foi considerada inconclusiva em 2010. Inclusive, se você pegar o retrato falado e fazer a comparação com o padrasto do Dennis, o Jack Terrence, realmente são muito parecidos, cara, do retrato falado. Porém, né, assim, são realmente parecidos, porém, eles falavam que o assassino ele era mais truculento, ele tinha um porte físico mais forte. Porém, o pai do Dennis, o Jack, não tinha esse porte físico que as vítimas falavam, né? Tem o que a gente comentou no começo também, que, assim, era o que eles tinham de melhor na época, mas não era um retrato falado tão bom assim também, né? Não é uma coisa tão próxima assim do real. Então dá para confundir bastante. Só que aí é realmente bastante estranho que em algumas pesquisas um pouco mais aprofundadas, o que ele tinha era realmente muito parecido com o que foi usado em um dos casos mesmo, né? Com a roupa que o Zodíaco teria usado em um dos casos. O que me remete a, será que esse cara não foi um dos imitadores? Verdade, né? Pode acontecer. 2007, aí já meio que deu tempo do crime prescrever ali e tal, e às vezes só deixaram meio de canto. Não era o principal, então, você fez só um negócio aí, fica aí de canto. Não me enche o saco que eu não encho o seu. Bem isso. Além desse,
a gente ainda tem mais um caso aqui de 1981, onde os crimes do Zodíaco foram rotulados como assassinatos rituais por Gary Penn, com a intenção de realizar rituais ocultos pelos locais dos assassinatos. Em seu livro, ele acusa Michael O'Hare, professor da UC Berkeley, de ser o Zodíaco. Em 2009, um ex-advogado chamado Robert Tarbox, que em agosto de 75 foi expulso pela Suprema Corte da Califórnia por não pagar alguns clientes, disse que no início dos anos 70, um comerciante entrou em seu escritório e confessou a ele que ele era o assassino do Zodíaco. Um marinheiro aparentemente lúcido, cujo nome Tarbox não revelaria devido à confidencialidade, descreveu seus crimes de forma breve, porém persuasiva, para convencer Tarbox. O homem disse que estava tentando se impedir de sua onda de assassinatos oportunistas, mas nunca mais voltou a ver Tarbox. O ex-advogado publicou um anúncio de página inteira no Vallejo Times Herald que afirmava que limparia o nome de Arthur Leite Allen como um assassino. Sua única razão para revelar a história 30 anos depois do fato. Robert Graysmith, autor de vários livros sobre o Zodíaco, disse que a história de Tarbox era inteiramente plausível. Em 2009, um episódio da série de televisão History Quest do History Channel examinou o editor de jornais Richard Gajkowski. Durante o período dos assassinatos, Gajkowski trabalhou para o Good Times, um jornal de contracultura de São Francisco. Sua aparência lembra o esboço composto, e Nancy Slover, a despachante policial de Vallejo, que foi contatada pelo Zodíaco logo após o ataque de Blue Rock Springs, indicou uma gravação de voz de Gajkowski como sendo a mesma do Zodíaco. O detetive aposentado da polícia Steve Hodel argumenta em seu livro The Black Dahlia Avenger que seu pai, George Hodel, foi o assassino de Dália Negra, cujas vítimas incluem Elizabeth Short. O livro levou à divulgação de arquivos previamente suprimidos e gravações feitas pelo escritório do promotor público de Los Angeles, que mostrou que ele era o principal suspeito do assassinato de Short. O promotor público Steve Kaye escreveu posteriormente uma carta publicada na edição revisada, declarando que, se George Hodel ainda estivesse vivo, ele seria processado pelos crimes. Em um livro de acompanhamento, Hodel argumentou um caso circunstancial de que seu pai também era o assassino do Zodíaco, baseado em um esboço da polícia. A semelhança do estilo das letras do Zodíaco com as cartas da Dália Negra, e questionou o exame do documento. Em 19 de fevereiro de 2011, o programa America's Most Wanted apresentou uma história sobre o assassino do Zodíaco. Em 2010, surgiu uma imagem da conhecida vítima do Zodíaco, Darlene Ferrin, e um homem que se assemelha ao esboço composto, formado com base nas descrições de testemunhas oculares do assassino do Zodíaco. A polícia acredita que a foto foi tirada em São Francisco em meados de 66 ou 67. Bom, pelo que a gente viu até aqui, né? Claramente o Allen ele era o principal suspeito, tinha todos os motivos para ser, inclusive. Mas como o exame ele acabou dando negativo, né? Acho que não era. Talvez o cara tenha chegado mais perto e realmente tenha encontrado o assassino do advogado, né? Porque ele encontrou lá um marinheiro, né? Que é a ligação ali, né? Da questão do militar. Que ele foi até ele, meio que se confessando de que era, dizendo que queria se impedir de continuar com aquilo tudo, né? E quando a gente pega que muito provavelmente era um cara com problemas mentais, talvez tenha sido ali um momento de lucidez, né? Do cara, tipo, puta, que merda que eu tô fazendo? E aí ele vai pra tentar se entregar de uma forma que ele não ficasse tão mal, assim, né? Já que ele era marinheiro, ele tinha um certo conhecimento de lei também, né? Eu acho assim, cara, que, assim, na minha opinião, eu não sou investigador nem nada, mas analisando todos esses fatos que nós falamos aqui,
Eu ainda acho que o Allen, né, é realmente o principal suspeito, cara, porque analisando tudo que nós falamos, né, até as teorias que poderiam ser outras pessoas, quem garante que as pessoas que mandaram essa carta realmente foram foi o assassino? Foram o DNA foi retirado de cartas que, teoricamente, foram ele que mandou, né? Mas quem sabe não tenham sido outras pessoas que tenham mandado isso, né? De crime de outros. E o real assassino do Zodíaco seja realmente o Arthur, né? E na hora de bater o DNA, ele não tenha tido essa comparação, porque foi um outro Zé que pegou e falou, não, eu vou fazer isso aí. Porque analisando toda a história, todo o perfil do Arthur bate muito com tudo que foi feito, né, durante os assassinatos, né, dele procurar casais, dele atacar brutalmente as mulheres. Então eu ainda creio que tenha sido ele por exatamente haver pessoas desse tipo de tentar levar o crédito por esse tipo de assassinato, né, e terem mandado determinadas cartas aos editoriais seguindo a mesma linha, né, pode ser que tenha sido outras pessoas e tenha extraído o DNA de outras pessoas e, infelizmente, nesse momento, ter deixado o verdadeiro assassino do lado de fora, né, da investigação. Seguindo essa linha de raciocínio também, o exame que a polícia conseguiu fazer era um exame parcial ainda, né? Não era um exame com tudo que dava para ter. Então, a possibilidade de ter dado errado simplesmente porque não tinha material genético em perfeitas condições também é bastante alta, né? Então, concordo, realmente. Verdade. Assim, não digo nem exatamente o Arthur em si, mas é muito provável que o assassino tenha realmente passado ali pelas mãos da polícia e pelo fato de não ter, não é nem falta de provas, mas uma quantidade de coisas que às vezes não eram do próprio assassino mesmo, não tenha conseguido chegar a um veredito final de que esse cara aqui, que é o que a gente comentou, os imitadores acabaram atrapalhando a investigação, né? Realmente, né? E vocês, nossos capirotinhos, o que vocês acham, né? Deixem nos comentários aqui no nosso Instagram, mande um e-mail para a gente que a gente possa ler as opiniões de vocês relacionadas a este episódio, né? A este assassinato, a esse serial killer, né? O assassino do Zodíaco, meus amigos. O que vocês acham? Mande para a gente aqui. E outra, mande o que vocês gostariam que a gente falasse, que nós vamos atrás de informações, vamos trazer aqui para vocês. Queremos sugestões, pessoal. Valdir, qual que é o nosso e-mail, Valdir? cãopilotagem@hotmail.com. Manda seu e-mail pra gente, fala pra gente. Inclusive, o que você achou mais tenebroso? Se alguma das assombrações que a gente falou nos episódios passados ou esse assassino maluco aí. Manda também pra gente. A galera vai votar nesse serial killer aí, viu? É verdade. Pode mandar também lá no nosso Instagram, lá no @cãopilotocast. Fala lá com a gente, manda suas opiniões. Fala quem que você acha que pode ser o assassino, qual que é a sua opinião aí da coisa toda. E é isso aí, galera. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Aqui é o Nando, se despedindo de vocês mais uma vez. Né? Gostaria de agradecer aí a cada um que pegou e disponibilizou seu tempo aí para escutar os devaneios dessa galera aqui, né? Sobre esses casos aí que assolaram a história da humanidade, né? Casos trágicos, casos de assombrações. E é isso aí, pessoal. Valdir, agora é com você. É isso aí, galera. Como vocês sabem, eu sou o dono aqui da Casa Noturna Assombrada de Ferraz. Pedindo. Muito obrigado por ficarem com a gente até aqui. É isso aí. Tchau. Tchau, galera. Isso eu vou ter que cortar, porque eu vou ter que procurar. Cara, mas é primeiro e-mail, né? Então você corta essa parte aí, muda ela.
tava falando pra Bruno outro dia que eu vou puxar um meme com uma hashtag, Valdir corta. Ai, meu Deus, fugiu. Depois você corta, Walter. Valdir corta. Tô falando que eu vou subir esse meme. Vamos contar os dois primeiros casos, né? Que foi antes que ele. De novo, né, onde o Arthur faleceu. O David Arthur faleceu. Vamos lá. Acontece. Aqui está a parte de um código. Não tem vírgula, o negócio atrapalha pra caralho. Quer ver? Deixa eu tentar jogar esse negócio aqui no Google aqui pra ver se parece alguma coisa. Verdade, não cheguei a tentar fazer isso. Usando uma macabra roupa aqui nessa mesa de bar. Você já cansou de escutar? Eita, Reginaldo. Ou se a gente tá. Se Yu Yu Hakusho entregava a idade, esse agora. Esse não é recentemente, aí nos anos 2000, pô. Mas a música dele. A música dele é eterna, mano. Yu Yu Hakusho também é eterno, cara. O autor tá vivo aí até hoje. Já assisti umas 3 vezes durante essa década já. Vamos lá. Tocando. O assassinato de Paul Stein. Algumas semanas após o assassinato de Cecília. Era Cecília mesmo? É isso mesmo? Isso. Nossa. Viajei aqui. Nem tinha que era Cecília o nome da menina. Ali, o homem corpulento sacou uma pistola do seu casaco preto e disparou a queima-fogo. Desculpa. Essa vai pros erros, né? Essa. Ai, caramba. Deixa eu só dar uma pausa aqui que eu vou fechar a casa aqui que já tá escurecendo. Peraí. Olha lá. Vamos para o próximo. É o desaparecimento no lago Tahoe? Tahoe? Isso porque, anos antes, Malfin escreveu uma série que contava com o detetive. Nossa, mano. Corta, Valdir. Essa vai pra você. Vamos lá. Então, e aproveitando essa sua deixa relacionada aos suspeitos, acho que seria legal a gente começar a falar agora sobre aquelas 3 pessoas que, digamos, levaram, né? Nossa, ficou uma bosta, velho. Vamos lá. Vai. Então, aproveitando essa sua deixa, acho legal nós começamos a falar sobre os reais suspeitos de serem o assassino. Nossa, mano. Vamos lá, uma hora sai. Allen voltou a chamar a atenção em 1931, quando seu amigo Donald Cheney. Allen voltou a chamar. Nossa, os nomes que é foda, velho. Mark. De onde eu tirei Mark, mano? Jack, caralho. Vamos lá. Em 2002, o Departamento de Polícia de São Francisco desenvolveu um perfil. Caraca! Já? Peraí. Não, dos envelopes, pô. Embora a polícia use frequentemente. É isso aí, é assim que vai. Embora a polícia use frequentemente, pô. Embora a polícia use frequentemente examinador. Nossa, é só esse pedaço, mano. Vamos lá. Tá acabando. Durante o período dos assassinatos, Gaikovsky trabalhou para o Good Times, um jornal que
Durante o período dos assassinatos, Gajkowski trabalhou para o... em 19 de fevereiro de 2011. Não pegou, mas. Dito tudo aqui que a gente viu, obviamente o Allen é o que estava mais próximo realmente de si. Já que os exames eram que não era, né? Talvez o que esteja mais próximo de ser realmente, né, alguém que realmente encontrou o assassino do Zodíaco é o tal do advogado, né? Que parece que alguém foi até ele falando que ele queria meio que se entregar na época, meio que se redimir, alguma coisa, se impedir, né, de continuar. Ele, assim, é o Tá que ruim, pode. parece, mas Tá ruim, tá ruim. de novo. A internet, cara, eu acho que tá travando. Até sua imagem tá travando. Caraca, mano. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, disso tudo aqui que a gente viu, dá pra ver que o Alan é o principal mesmo, né? Era o que mais tinha chance de ser. Mas ele não... Como o exame dele acabou não dando que não era, talvez o que esteja mais próximo de ter realmente encontrado o assassino é o advogado, né? Que foi um marinheiro até ele, né? Dizendo que era o assassino e que queria se impedir, né? De continuar com as coisas. Que, assim, durante toda a história do assassino, a gente percebe que é um cara que ele realmente tem problemas mentais. Pra mim é muito claro. Travou. Caraca, velho! Tá na internet, cara. Tá picotando tudo o áudio. Caramba, mano. Que Daqui bosta. a pouco começa. Começa a travar. Mas é muito possível que o assassino tenha realmente chegado a passar pelas mãos da polícia e pela... não falta de provas, mas sei lá, por muita Tá coisa. cortando. Cortou. Ah, oi, internet. Deixa eu ver. E é isso aí, galera. Um bom... Como é que é o encerramento mesmo? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Este episódio foi editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou no Instagram o que você achou da história do assassino do Zodíaco.